Olá pessoal, eu sou o Júnior Campos Prado e hoje vou trazer mais 7 erros que acontecem em obra. A gente fala em erros, claro, para serem evitados. Então, vamos começar, mas nós vamos falar 7 erros da superestrutura, ou seja, é da parte da estrutura da obra que fica acima da terra. Então nós vamos começar com o primeiro. O primeiro são os eixos dos pilares e das vigas. Então, o que a gente precisa? Ter um projeto muito bem feito, para a gente ter exatamente, depois de feita a topografia, os eixos numerados, tanto na vertical como na horizontal, nos dois sentidos, ou o eixo X e Y. E aí a gente pode fazer o quê? Fazer essa ligação das linhas para pôr com exatidão os eixos onde serão os pilares e as vigas. Porque, infelizmente, se por algum motivo existe algum erro que seja de centímetros, 10 centímetros, 20 centímetros, isso vai danificar muito a obra no futuro, porque pode acabar entrando dentro de um cômodo, dentro de uma sala, dentro de uma cozinha, e isso com certeza vai ficar muito chato, porque é difícil uma reforma numa estrutura, Então, infelizmente, a estrutura ela é uma coisa que não é para mexer nunca mais. Então, ela tem que ser feita com muita exatidão na hora da execução. O segundo item da superestrutura, que não pode haver erro de jeito nenhum, são os escoramentos da laje. Eu não sei se vocês já viram, às vezes em quando aparecem alguns vídeos no YouTube ou até mesmo no Facebook, mostrando aquela concretagem daquela laje enorme e de repente ela desaba, porque infelizmente não foi feito o escoramento adequado. Então muita gente nem calcula exatamente o peso que vai em cima, que o concreto tem quando ele está mole, porque na verdade depois que o concreto endurece, claro, você tira o escoramento, aquilo se sustenta. Mas ele mole, esse peso é imenso, e se não for calculado, colocando espaçamento, a gente tem uma média de prática de 1,5 metro em 1,5 metro colocar a escora e toda travada para você realmente não ter perigo de ter um desabamento durante a concretagem, isso vir abaixo. Então esse é um segundo erro de superestrutura que acontece, então a gente precisa tomar muito cuidado. O terceiro erro, na verdade, é o seguinte: quando a gente vai fazer uma laje pré-fabricada, que é muito utilizado, é a mais utilizada, é a mais comum, é a pré-fabricada, mais do que a laje maciça. Então essa laje pré-fabricada, na verdade, ela é feita um cálculo, ela é terceirizada. Você compra já os trilhos e as lajotas prontas e que você vai montar na obra. Então esses trilhos eles têm que estar calculados com a ferragem e o próprio concreto de acordo com a norma para determinada laje. Então se a laje for para uma biblioteca, um estacionamento de carro ou uma laje de forro, ela é com um cálculo totalmente diferente. Então esse trilho ele é diferente e a altura do concreto também é diferente. Então a responsabilidade é, claro, de todos da obra, do engenheiro da obra, mas principalmente a responsabilidade de trazer essas vigotas calculadas é de quem fornece a viga, essas lajes pré-fabricadas, que são com as vigotas. Então isso tem que ficar muito claro, que eles são responsáveis pelo projeto. Agora quem vai estar em execução tem que fazer exatamente como determinou essa empresa que vendeu essa laje pré-fabricada, porque como ela calculou e ela vendeu para ser montada na obra, o engenheiro de obra, os empreiteiros, todos os pedreiros têm que seguir exatamente a recomendação das armaduras negativas, as armaduras complementares, que muitas vezes são necessárias devido à norma, e que exige dentro de um determinado peso das cargas que vão ser distribuídas ali, dependendo da utilização dessa laje.
O quarto item, que é muito importante, que não pode haver erro e que às vezes acontece, é na inclinação do telhado. Muitas vezes você já deve ter visto em telhados que não tem telhados, por exemplo, cada tipo de telha tem que ter uma inclinação. Então, se for, por exemplo, telha cerâmica, normalmente ela é 30%. Então, nós temos que deixar uma inclinação maior do que, por exemplo, se for uma telha de fibrocimento. As telhas de fibrocimento normalmente são recomendadas a uns 10% de inclinação. Então, ela já tem um caimento menor. O que a gente vê muito é a utilização de telhas cerâmicas com inclinação baixíssimas, de 20% até 10%. Então, o que ocorre? Claro, vai correr a água, ela não tem um caimento perfeito, ela retorna com o vento, aí começa a dar a infiltração, a umidade na casa, tudo devido simplesmente a esse erro de inclinação do telhado, que quem vai mandar, vamos dizer, né, quem vai... dependendo do tipo da telha, é que vai determinar essa inclinação, essa porcentagem da inclinação. Outro erro que seria o quinto erro, que é muito grave, que realmente acontece nas obras, são as caídas para os ralos. Isso é muito comum. A gente, como engenheiro, fala muito com os pedreiros, porque eles, infelizmente, talvez na correria, isso e aquilo, a gente vê muitas obras que o pedreiro acaba não deixando o caimento correto para o ralo, e aí, infelizmente, depois da casa pronta, fica aquelas poças, né? Quando você vai lavar, ou mesmo o quintal, ou mesmo um banheiro, e a água não cai, não tem a caída para descer naturalmente para o ralo. Então isso também seria o quinto erro, que é muito grave, que acontece em obras. Então é um momento onde nós engenheiros temos que estar bem próximo das pessoas que estão executando para que isso não ocorra. O sexto erro que acontece muito, é muito comum, são os degraus de escada. Infelizmente tem práticos, pessoas, né, que acabam não tendo orientação, acabam fazendo degraus ou muito altos, que dificultam, cansa, não tem conforto nenhum quando é fora de norma. E tem também situações de degraus irregulares, com alturas diferentes. Então, às vezes, você começa a escada, ela tem 18 centímetros, aí passa para 20, depois tem degrau que tem 17, entendeu? Isso, além de ficar feio esteticamente, é um grande erro, porque as pessoas acabam tropicando nesses degraus, porque a nossa mente, ela grava, né? Se você tem uma escada exatamente, por exemplo, com 17 centímetros e meio, você, com o tempo, você vai subir tranquilamente, sem pensar muito, sem cair, porque ela está perfeita dentro da norma. Então, normalmente, a gente procura fazer os degraus com a altura de 17 centímetros e meio, tá? E o patamar onde se pisa, nós deixamos em torno de 30 centímetros. É uma situação de uma escada confortável. Muitas vezes as escadas precisam ter um desenho em L ou mesmo em U, tá? Ou aquela escada reta, que às vezes, quando tem uma diferença de desnível muito grande, você precisa fazer alguns patamares de descanso. Então isso é muito importante, existe muito erro de escada. Então esse foi o sexto erro. E o sétimo erro, que a gente está deixando como o último erro que acontece muito, são as impermeabilizações, tanto na base, né, mas como a gente está falando da superestrutura, como das lajes. Então, infelizmente, a gente ouve muito clientes que vêm falar: eu não quero minha laje impermeabilizada porque dá muito problema. Na verdade, esses problemas acontecem justamente porque não fazem bem feito. Quando a gente vê exemplos que não é feito, né, de acordo com a norma, feito exatamente o que precisa ser feito, as demãos em relação ao produto de impermeabilização ou uma manta, se não é executado exatamente como deve ser feito, porque muitas pessoas acham que quer economizar, e aí é o grande erro, então acontecem as infiltrações.
E aí essas infiltrações ficam como um modelo para as outras pessoas terem medo de fazer. Então as pessoas não precisam ter medo de fazer uma laje impermeabilizada. Basta não ocorrer esses erros, né, de não usar o material correto, não usar a quantidade do material necessária, porque tudo isso vai realmente acarretar numa qualidade dessa impermeabilização e não tem um fiozinho, né, uma trinquinha, um lugarzinho que passe a água, ela já começa a pergolar para toda a laje. E aí umedece e gera um problema genérico, né? Generaliza esse problema na laje. Então não pode mesmo ter um ponto de infiltração, e para isso você precisa fazer uma impermeabilização correta, né? Então é isso, pessoal. Então eu passei para vocês mais 7 erros, no caso agora da superestrutura. E a gente conta com vocês para que vocês façam comentários, o que vocês acharam desse vídeo. E também a gente quer que vocês deem ideias para os próximos vídeos. Então comente aqui e também faça a sua inscrição. Se você não está inscrito no nosso canal, se inscreva, que periodicamente você vai estar recebendo os nossos vídeos com mais assuntos diversos sobre construções de obra. Ok? Então até um próximo vídeo. Até mais, pessoal!